Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif, né? Como é costume. Durud Sharif é invocar as saudações e bênçãos de Deus para o Santo Profeta. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. A tradução de essa oração é a seguinte, esse Durud Sharif, né? Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre vários assuntos que se tratavam sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre relações maritais, né? Vários assuntos que estavam relacionados com esse tema. E continuando um pouquinho, né? Mas desviando um pouquinho só, vamos falar hoje, como falamos do casamento, falamos do divórcio, assim, uma forma mais compreensiva, para que todos os assuntos em geral possam ser bem explicados. Hoje vamos falar sobre a criança, quando a criança é nascida, né? Como é que as coisas são feitas, porque as pessoas aqui nós vemos que quando aceitam Islã, depois casam, têm filhos, eles sabem o que para fazer para eles, né? Para fazer orações, coisas assim, no dia a dia, né? As obrigações para um muçulmano. Mas é muito importante para saber, quando a criança é nascida, o que deve ser feito para que eles possam continuar com aquele ritual para seus filhos, né? Em relação a isso, eu coloquei aqui o primeiro dito do Santo Profeta que fala sobre algumas obrigações do muçulmano que deve ser feito quando o filho ou a filha é nascida, né? Hazrat Samra relata que Santo Profeta diz: a Akika, festa lançada no sétimo dia após o nascimento de uma criança, é obrigatória para cada criança. No sétimo dia do nascimento da criança, animais devem ser sacrificados em nome da criança. A cabeça da criança deve ser raspada e ela deve receber um nome. Então, esse é o primeiro ritual. Mas tem um outro ritual também, antes disso, que também não coloquei aqui o dito, mas já que estamos falando disso, posso mencionar também, é que quando a criança é nascida, no momento logo depois do nascimento, a primeira voz que deve entrar nas orelhas da criança deve ser de Deus, nome de Deus, né? Deve ser de chamada de oração. Então, por isso, o Santo Profeta diz que quando a criança nasce, no lado direito da criança deve dizer as palavras de Azan. Azan é a chamada de oração. Seja o pai, seja o irmão mais velho, o avô, né? Ou alguém, uma pessoa religiosa, né? Possa dizer essas palavras de Azan no lado direito e as palavras de Iqamat na orelha esquerda. Isso é ritual, e isso é para dizer que a criança já nasce como dando testemunha, ouvindo a testemunha de Deus Todo-Poderoso, de unicidade de Deus Todo-Poderoso, e que a primeira coisa que ele ouviu nesse mundo, quando ele nasceu, quando ele apareceu nesse mundo, ele ouviu a chamada de oração, ele ouviu as palavras de unicidade de Deus Todo-Poderoso. Então, esse é o primeiro ritual que deve ser feito
logo depois do nascimento da criança. Isso pode ser feito no hospital, isso pode ser feito em casa, isso pode ser feito onde quiser, né? Mas não necessariamente, na verdade, não deve ser feito de uma forma alta, né? Como as pessoas dizem, chamada de oração, né? Chamada de oração é voz alta e tudo mais. Não nesse tom, né? Tem que ser um tom mais suave, mais normal, baixinho, né? Porque se você começar a gritar logo que nasceu a criança na orelha de criança, provavelmente vai machucar a criança, né? Por isso, obviamente, tem que ser uma voz mais baixa, uma voz tranquila, uma voz suave para que não possa causar problema ou danificar o ouvido da criança, né? Logo depois, a outra obrigação que vem para os pais sobre o filho, para a filha ou filho, é fazer a kika. A kika é um sacrifício que é feito no nascimento da criança. É feito no sétimo dia. E no sétimo dia, obviamente, nos primeiros dias, a criança, as famílias, tudo mais, ainda estão resolvendo as coisas até o sétimo dia, e também isso é sunnah, e isso vem à prática dos profetas também, que no dia 7, sétimo dia, a criança, os seus cabelos devem ser raspados e deve ser feito a sadaqah no tamanho do peso dos seus cabelos, seja do prata ao ouro, né? Mas não necessariamente assim, pode ser feito um sacrifício financeiro qualquer. E também deve tentar fazer, quem tiver a possibilidade, quem tiver essas condições, de fazer a kika. A kika é uma coisa obrigatória, que é uma coisa necessária que deve ser feita para cada criança nascida como muçulmano, né? Ou a filha ou filho. E aqui cai o quê? Aqui cai sacrificar um animal, seja carneiro, cabrito, para o seu filho e convidar as pessoas e fazer uma comida para eles, né? Isso é muito importante, isso é um sacrifício, isso é um símbolo que é feito, que é começado desde o Santo Profeta, e ele disse para fazer isso, né? E essa foi a prática dos profetas também, né? Para na hora de nascimento, quando é nascido um filho, o santo profeta diz que na hora de nascimento do filho devem ser sacrificados dois carneiros, dois cabritos de sadaqah. Sadaqah é o sacrifício, né? E no caso da criança fêmea, deve ser sacrificado um carneiro ou um cabrito, para que eles possam ser protegidos de qualquer maldade mundana, para que eles possam ser abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Então a criança já nasce com ouvindo as palavras de chamada de oração, né? E também da unicidade de Deus Todo-Poderoso. E logo no sétimo dia, a criança já tem o sacrifício para relembrar, né? Que o objetivo principal da vinda, do nascimento da criança é adorar Deus Todo-Poderoso, que é o objetivo principal, e para que ele possa sempre ser protegido de qualquer tipo de maldade e sempre possa fazer o bem para as pessoas e para Deus Todo-Poderoso. E também deve ser colocado o nome, mas não necessariamente colocar o nome no sétimo dia. Pode escolher antes, tanto o nome quanto a Kika. A Kika também é uma coisa, obviamente, a sunnah, ou a prática do santo profeta, é de fazer essa Kika no sétimo dia do nascimento. Mas pode ser feito depois também. Isso pode ser feito quando a criança tornar de 2 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não tem problema. Mas quanto antes for possível, deve fazer se tiver as condições, né? Até porque não sabemos quanto tempo alguém vai viver, né? E por isso as coisas boas nunca devemos adiar. Sempre devemos tentar fazer o mais rápido possível. E mesma coisa com o nome também. É óbvio, foi colocado aqui o dito em que o santo profeta disse para colocar no sétimo dia o nome, né, da criança. Mas pode escolher antes também o nome. Isso também é uma coisa que deve se lembrar, que isso
influencia a pessoa. Isso tem um fato religioso, isso tem uma ligação religiosa também. Nós não devemos pensar que, não, vou colocar o nome que quiser, seja bom ou não, seja um nome assim vulgar, seja um nome que quiser, não tem problema. Não, a gente vai estudar hoje também alguns ditos do Santo Profeta sobre esse tema também, em relação ao nome, que é muito importante também que a pessoa escolha um nome que seja adequado, que seja bom, que seja agradável e também seja bom nos olhos de Deus Todo-Poderoso. Sobre isso, tem o dito do Santo Profeta, que é narrado pelo Hazrat Abu Darda. Ele relata que Santo Profeta diz: no dia do juízo final, vocês serão chamados por seus nomes e pelos nomes de seus pais. Portanto, escolha nomes bons e agradáveis. É isso que a gente estava falando, né? É, Deus, por isso tem outro dito também, e inclusive tem o versículo do Sagrado Alcorão também sobre isso, que a gente já estudou, que Deus Todo-Poderoso diz que deve, mesmo que a pessoa adota um filho ou uma filha, mas sempre deve colocar os nomes dos pais biológicos. Isso é muito importante, porque Deus diz que vai chamar no dia do juízo final pelos nomes biológicos da criança e dos pais, né? Porque, obviamente, eles, quando falamos de que vão ser chamados pelos nomes dos pais, isso quer dizer que vai ser referência dos pais, né? Vai ter a referência que ele é o filho de tal pai ou tal mãe, né? Isso quer dizer com esse dito, com esse sinal, né? Que quando Deus Todo-Poderoso diz que vão ser chamados pelos nomes dos pais, isso não quer dizer que, tipo, eles vão ser chamados pelos nomes dos pais ou alguma coisa, mas sim vão ser referidos pelos nomes dos pais, que são biológicos, que sim, e eles são filhos de tal pessoa, de tal mulher ou de tal homem. E mesmo que a pessoa adota, ele deve sempre colocar isso também para que a criança possa reconhecer os seus pais biológicos. E aqui também foi colocado esse dito para lembrar que o nome tem uma importância muito importante. Por isso, sempre que puder, sempre que, quando é a hora de escolher, deve procurar um nome que seja mais abençoado, um nome que é mais agradável, porque ninguém vai querer ser chamado por um nome feio, né? Imaginem que Deus chamando a pessoa, Deus sempre vai querer, quando a gente ama alguém, a gente sempre quer que a gente seja chamado pelo nosso amado por um nome mais bonito, por um nome mais lindo. Então, deve ser a mesma coisa. Na hora de escolher um nome, não deve colocar as coisas mundanas para frente, né? Isso é um nome do ator, isso é o nome da atriz, isso é tal, isso é tal. Sempre deve escolher o nome, colocando essa visão na cabeça, que no dia do juízo final, Deus vai me chamar com esse nome. Então, tenho que escolher um nome bom. Não devo escolher um nome que seja o nome das pessoas que são não muito obedientes a Deus Todo-Poderoso, que não são pessoas boas. E também os nomes em si mesmo às vezes têm um significado ruim. Sempre devemos, aqui também nos lembra que nós devemos procurar o significado do nome também, né? Às vezes nós sabemos que pessoas têm um nome, obviamente não é a criança que escolhe o seu próprio nome, né? Ele tem um nome e nunca sabe o significado do seu nome. Mesmo que ele não tenha escolhido o nome, mas assim que puder, assim que possível, assim que ele crescer, quando ele tem uma consciência mínima, ele deve procurar o seu nome, o significado do seu nome. Isso é muito importante. Por isso, tem o dito também do Santo Profeta, que narra que Hazrat Aisha relata que Santo Profeta costumava mudar os nomes ruins. É óbvio que quando o Santo Profeta fundou o islamismo, estavam pessoas convertendo para o Islã, né? Revertendo para o Islã das outras religiões, ou seja, de uma religião que seja nenhuma religião para o islamismo, né?
E tinha nomes muito estranhos, tinha nomes muito ruins, inclusive. E o santo profeta sempre trocava o nome que não era adequado, conforme os ensinamentos do Islã também, e conforme um nome que não tenha um significado muito bom, ou que um nome não seja agradável para ser chamado, né? Depois tem outro dito também em relação a isso, em que o santo profeta explicou mais um pouquinho sobre isso para dar uma guia, né, para as pessoas. Narrado pelo Hazrat Wahhab, ele relata que o santo profeta diz: deem aos seus filhos o nome dos profetas. Deus Todo-Poderoso gosta muito dos nomes Abdullah e Abdurrahman. Abdullah quer dizer servo de Allah, Ar-Rahman quer dizer o misericordioso, né? É o servo do misericordioso. Abdul quer dizer servo e no, isso é colocado para homens. Você vai ouvir muitos nomes com Abdul, né? Abdullah, servo de Allah. Abdurrahman, servo do Rahman. Abdurrahim, servo do Rahim, né? Abdul Karim, servo de Karim, são todos nomes de Deus Todo-Poderoso. E tem a mesma coisa com as mulheres, com as crianças fêmeas também. Por exemplo, mas aqui no caso de Abdul é colocado Amatul. Por exemplo, Amatul Rahman, Amatul Rahim, Amatul Subuh. Amatun quer dizer a serva, a escrava de Deus, né? Então, colocando Amatul, você já pode colocar qualquer atributo de Deus Todo-Poderoso, porque você já refere que eu sou servo de Deus, servo de Deus Todo-Poderoso, ou seja, qualquer atributo de Deus Todo-Poderoso. E ele ainda falou mais alguns nomes. Haris e Hammam também são bons nomes, que estão próximos da verdade. Aqui é muito importante saber que quando Santo Profeta deixou uma linha muito importante aqui, né? Que quando você for a hora de escolher um nome, deve ter em mente que isso seja próximo de verdade, ou isso seja o nome do profeta. Veja só, até nisso, até para escolher um nome, nós temos um guia, nós temos uma linha de segmento, né? Que nós podemos seguir essa linha do ensinamento. Por exemplo, o Santo Profeta, primeira coisa que deixou bem claro, que coloca um nome que você não tenha vergonha no dia do juízo final, quando Deus chamar o seu nome, na frente de todo mundo, na frente dos profetas, na frente de todo mundo. E outra coisa, Deus disse que coloca o nome do profeta, porque os nomes dos profetas são abençoados, porque eles foram as pessoas mais próximas de Deus Todo-Poderoso. Então, você colocando o nome do profeta, você já está referindo a pessoa para tal pessoa, né? É por isso, na verdade, foi falado que deve ser escolhido um nome que seja perto de verdade. Olha aqui no final, o Santo Profeta deixou claro, né? Que os outros nomes também são bons. Não deve limitar a ter certos nomes, né? Que coloca só esse nome que é do profeta ou assim. Tem outros nomes também, Hammam, Haris, que são nomes bons e são próximos de verdade. Mas o que com tudo isso quer dizer é que sempre qualquer coisa ou qualquer ato que é feito pelo ser humano tem uma influência na sua vida. Então, cada coisa que nós devemos fazer, não devemos pensar em primeiro lugar, como aprendemos nos ditos anteriores, que pode ser mais tarde. Desde o início, devem fazer sacrifícios, devem fazer as chamadas de oração, devem incentivar, devem colocar isso por um lado, para a criança, uma coisa que ele vai saber que desde o primeiro momento foi colocado a chamada de oração nos meus ouvidos, e também para os pais, que sim, agora começou o nosso momento, até agora era eu, só para mim, eu era para mim, eu tinha que fazer um julgamento por mim mesmo, para mim mesmo, eu tinha que me colocar no caminho certo, mas a partir de agora eu tenho uma outra responsabilidade
de colocar essa criança também para o lado certo. Na próxima aula, nós vamos começar a falar um pouquinho também sobre a importância de criação dos filhos também, né? De criação e educação das crianças. Mas é isso. Desde o primeiro momento, foi derivado a atenção dos pais também para esse ponto, que olha, desde escolher o nome até colocar a chamada de oração nos seus ouvidos, tudo tem que ser feito de uma forma responsável, de uma forma que isso possa lembrar de Deus Todo-Poderoso. Isso também mostra que deve ser feito quando for a hora de escolher o nome, deve sempre colocar Deus e as causas boas como preferência, e não como outras coisas, ou que isso, coisas mundanas, ou pode ser um nome de uma pessoa mundana, ou alguma coisa assim, né? Porque quando a criança você vai colocar um nome, por exemplo, seja o ator, ou seja eh, futebolista, ou um jogador, alguém que você coloca o nome do seu filho, ele vai idealizar essa pessoa, essa personalidade em si mesmo. Obviamente, ele vai ter uma inspiração. Caraca, foi colocado esse nome, é porque tal pessoa é grande, tal pessoa é uma inspiração. Ele automaticamente, sem dizendo alguma coisa, já vai derivar a atenção da criança para tal personalidade. Então, você não fazendo muita coisa, vai impactar a criança para derivar a atenção, seja do lado bom ou lado ruim. Então, por isso foi colocado até para escolher um nome que deve ser feito escolha com muito pensativo, com muito pensamentos, né? Que sim, vou colocar o nome do profeta porque ele sempre vai ter inspiração de saber mais sobre a vida do profeta, sobre a vida dos outros profetas, sobre a vida da missão com que o profeta veio, né? Sobre a missão com que o profeta veio. Então, são essas coisas que devem ter em conta. E também, a pessoa também vai ser feliz quando vai saber que eu vou ser chamado pelo esse nome. Por exemplo, eu vou ser chamado pelo Abraão, ou Ibrahim, ou Ismael, e no dia do juízo final pelo Deus Todo-Poderoso. E tem outro profeta com o mesmo nome. Tem o profeta que foi chamado amado de Deus Todo-Poderoso. E eu vou ter a semelhança, pelo menos no meu nome. E vou tentar fazer outras semelhanças também. Vou tentar ter outras semelhanças também com tal pessoa, né? Então, isso torna, querendo ou não querendo, uma inspiração para a criança. E depois tem um dito, para finalizar, dito do santo profeta narrado pelo Abu Huraira, relata que o santo profeta diz: toda criança nasce muçulmana. São os pais que tornam a criança judia, cristã ou zoroastriana. Ou seja, o ambiente influencia a mente da criança. É como um bebê animal que nasce saudável e seguro. Você vê algum animal com orelhas de tom? Ou seja, é após o nascimento que as pessoas cortam suas orelhas e as tornam imperfeitas. Era hábito, até hoje tem, né? Deixar um sinal quando o animal é nascido para... Obviamente, eles não têm o nome, eles não têm essas características, né? Então, eles deixam um sinal físico no animal quando é nascido para ter essa separação, né? O santo profeta deixando esse exemplo, dizendo esse exemplo, está dizendo que criança nasce como muçulmana. Muçulmana não é uma religião, obviamente, é uma religião chamada Islã também, e o seguidor é chamado muçulmano. Mas o muçulmano, aqui em árabe, que chama al-Islam, ou Fitrat, quer dizer a natureza do ser humano. Islã é uma religião, foi chamado Islã por causa de justamente isso, que ele é muito próximo da natureza humana. O Islã tem regras que batem certo na cabeça humana, que tem uma lógica.
E é muito próximo. É por isso, outros profetas também são chamados muçulmanos. Não porque eles aceitaram santo profeta, mas sim porque eles também seguiam a religião de natureza. E a criança, quando foi falado que é muçulmana, quer dizer que ele tem a religião de natureza. Islã é uma religião de natureza humana. O que é a necessidade de natureza humana, Islã providencia. Mas, obviamente, depois com o ambiente que ele é crescido ou é criado, ele torna de outra religião, ele torna uma pessoa ruim, uma pessoa melhor, entendeu? Aí a sociedade começa a influenciar. E a primeira parte dessa sociedade é a casa. Por isso, é muito importante que devemos providenciar uma sociedade ou um ambiente melhor, tranquila, adequada para que a criança seja criada de uma forma melhor, para que ele possa ser mais útil para a sociedade e também possa saber o seu objetivo da criação, que é adorar Deus Todo-Poderoso. Como o santo profeta deixou esse exemplo, deu exemplo que foi como fosse um animal que é nascido, ele nasce sem qualquer sinal, mas depois os seres humanos colocam sinais, ou cortam a orelha, ou colocam alguma coisa na orelha, ou dão um tom na orelha, né, para diferenciar. Do mesmo jeito, são os pais que molduram ele do outro jeito, mas quando ele nasce com uma natureza de bom, ele nasce inocente, ele nasce como uma pessoa boa, aí ele torna ou melhor em suas ações boas, ou ele torna uma pessoa ruim por causa da sociedade, por causa da criação. Isso coloca muita importância para os pais também, para que eles possam sentir a sua responsabilidade e não se consideram que isso é uma coisa qualquer. Não consideram que criar os filhos ou cuidar dos filhos é algo normal, é algo extraordinário e algo muito abençoado e é algo que é muito recompensado pelo Deus Todo-Poderoso. E sobre isso nós vamos falar na próxima aula também sobre a criação dos filhos, sobre a sua educação. Por enquanto, ficamos até aqui. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Se tiverem alguma dúvida em relação à aula de hoje, podem fazer a pergunta. Você falou que tanto os meninos quanto as meninas, eles são raspada a cabeça, Sim, logo que de nascimento, ou no sim. sétimo dia também, antes de colocar o nome. Então, a sunna é no sétimo dia. Mas se alguém raspar antes ou depois, não tem problema. Mas nós temos a guia, né? Temos uma orientação. Mas Entendi, mas isso é feito atualmente, até agora, tanto menino quanto menina. isso, muito bom. Então é isso, pessoal. Precisamos fazer muita oração, muita oração, muita oração. O mundo está precisando de oração. E a situação está muito triste, é muito dolorosa, é situação inumana, 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 e mas infelizmente não podemos fazer nada. Também gostaria de derivar a atenção que infelizmente nesse momento crítico os muçulmanos também não estão unidos. Os países, mais de 50 países muçulmanos também não têm uma voz única. Elas não têm uma pressão nos países que estão apoiando esses bárbaros, esses ataques inumanos, né? Então, é uma coisa que realmente nos deriva a atenção para Deus, porque não é uma coisa inumana que está acontecendo, mas tem muita coisa inumana acontecendo nos países muçulmanos também. Mas isso não quer dizer que devemos desvalorizar o que está acontecendo agora, né? Realmente é uma situação muito hostil, uma situação muito que dói o coração, né? Mas só podemos fazer oração, podemos ajudar através de oração, através de consciência, para que as pessoas possam saber. E isso tudo causa porque o ser humano tornou o que ele não é. Ele tornou fora de sua essência. O ser humano só é um ser humano quando
coração está cheio de Deus, de espiritualidade. Quando sai o coração, quando sai Deus do coração, ele não é mais ser humano e ele é capaz de fazer tudo. E isso está acontecendo hoje. É porque não está com Deus. O ser humano não tem espiritualidade. Como a planta não pode sobreviver sem terra, sem água, o ser humano não pode sobreviver sem Deus. Estão querendo viver sem Deus, mas não pode. Vamos chorar para todo mundo. Fiquem com Deus então. Salamu alaikum wa rahmatullah. Que paz de Deus esteja sobre vocês.